Pronto, vamos lá. Alô? Pronto, conseguimos aqui. E vamos então iniciar a nossa palestra. Deixa eu colocar aqui o quadro. Vamos lá. Então, vamos lá. Antônio, tem um segundo. E a maior parte aqui não conhece você, então eu vou ter que falar mal de você. Ah, tá bom. Agradeço. Eu vou falar mal de mim. Quem não viu... Foi uma falha minha. Tá desligado. Aqui está funcionando. Foi uma falha minha, porque eu achava que todo mundo conhecia ele. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia ainda, bom dia. Bom dia. Eu não sei porquê, todos penderam para a esquerda hoje, certo? Mas eu vou falar para o lado de cá, para a direita, que eu gosto mais. Antônio Manuel da Silva Filho, ele é de Catende. Só isso já vale porque ele é de Catende, certo? Minha terra. E ele é irmão de uma grande amiga minha chamada Tieta, certo? Que é a amiga também de Marcos Carneiro. Todo mundo conhece Marcos Shepa. Bom, então Antônio Manuel é um estudioso. Além de ser estudioso, pesquisador, ele tem a característica de ser extremamente cristão. As pessoas hoje em dia ignoram o termo de ser cristão. Ignoram mesmo e tem às vezes até vergonha de ser cristão. Mas esse cristão é aquele que ama o próximo. É aquele que faz da vida o amor, que foi a pregação de Jesus. E ele faz isso, com certeza, todos os dias. Além de ser um estudioso de história, de filosofia, de arte, e como vocês vão ver. Além de que ele tem 5 filhos. Foi casado somente há 2 anos, mas tem 5 filhos. 2 anos não, 10 anos. 10 anos. 5 filhos. Tereza, do Carmo, Antônia, Afonso e Lourenço. Bom, então esse aqui é o pai de Antônia, do Carmo, de Antônia, Lourenço. Podem perguntar que ele explicará tudo para vocês. Mas essa palestra foi tão boa que ele fez na Academia de Recifense de Letras que nós, Oliveira e eu pedimos: Antônio, você pode repetir para o pessoal da Alane? E é isso que estamos hoje, que está acontecendo hoje. Obrigado. Muito bem. Então, muito obrigado. Dada essas primeiras apresentações e um pouco dessa confusão tecnológica, vamos, sem mais arrudeios, vamos para a palestra. Então, a nossa palestra aqui, a gente vai falar sobre... nós não vamos falar sobre o pintor Caravaggio, né, que tem uma vida muito agitada e valeria a pena só falar um pouco da vida dele. Mas vamos então fazer um recorte nesta obra dele, chamada A Incredulidade de Tomé. E aí a gente vai dar uma interpretação, né, como eu disse da última vez, obviamente não é a interpretação, uma interpretação a partir, né, das análises do quadro, de outros analistas de obra, de pintura, que eu achei muito interessante e também somar com algumas interpretações que acho que faz sentido. Então a gente começa aqui o quadro, né? Aqui está que anteriormente é o Caravaggio, né?
E aqui, este é o quadro, né? A incredulidade de Tomé. Então, já entrando aqui propriamente na escola de Caravaggio, esse quadro é de 1600, 1601. Esse quadro aqui, ele está na época do Barroco e Caravaggio trabalhou com o que se chama de tenebrismo. Ele trabalha com um contraste entre luz e sombra. Por isso que o nome da palestra também chama-se Luz e Sombra, né? Porque ele trabalha exatamente com essa questão do contraste. De um lado aqui está Cristo no quadro, do outro lado estão Tomé, João e Pedro. Depois a gente vai analisar cada um individualmente, né? Obviamente aqui a pintura de Cristo, já depois do Renascimento, já está num aspecto mais humanista, digamos assim. Ele já não tem mais a auréola, que é uma característica das pinturas da Idade Média, colocar a auréola em Cristo. Então, esta naturalização, que já começou com o Renascimento, ela vai ter então vai ter uma caracterização maior neste Barroco de Caravaggio. Antes, porém, da gente entrar na análise propriamente do quadro, é importante dizer o seguinte: uma obra de arte, né? O que é propriamente uma obra de arte? É quando o artista consegue colocar filosofia ou doutrina em símbolo. Fazer isso não é uma coisa fácil. Então, tem pessoas que sabem fazer soneto. Obviamente, ele sabe fazer, sabe traduzir, digamos assim, um sentimento, uma realidade, etc. e tal. Mas pode-se dizer que esta pessoa, eu conheço, né, pessoas que sabem, eu tenho um amigo que sabe fazer soneto e tudo mais, com uma certa maestria, mas não se pode dizer que ali ele fez uma arte maior propriamente dita. Por quê? Porque ele não consegue colocar filosofia em símbolos. Então, não é qualquer pessoa que pega um quadro e coloca umas pinturas que propriamente fez uma obra de arte. Esta democratização total da obra de arte, isso aqui é uma falácia que começou com o movimento modernista. Mas isso, na verdade, não ocorre. Porque uma pessoa que bota 2 traços num quadro, vende o quadro por milhões de reais, e não é qualquer um de nós aqui que aparentemente poderia fazer isso, não vende. Porque aquele que fez, ele sabe o que está fazendo e ele conseguiu colocar alguma filosofia naquele quadro. Certo? A arte conceitual, aí você vai entrar, né, na questão de arte conceitual, uma série de coisas. E aí, este movimento não é fácil fazer. Aqui então, a gente vai debater como Caravaggio conseguiu colocar filosofia neste símbolo e tornar, quem consegue fazer isso, torna a obra atemporal, né? Torna a obra muito mais, muito mais resistente ao tempo. Existe um véu na obra de arte. O próprio Dante, na Divina Comédia, ele disse isso, que a poesia dele tinha um véu que devia ser decodificado. Nem toda obra de arte, obviamente, quando a gente passa por um quadro como esse, a gente pode ter interpretações, digamos assim, pessoais, né? A gente pode ter interpretação pessoal. Só que, nem sempre, digamos assim, você se satisfazer com a interpretação pessoal, sem ir atrás desses elementos simbólicos, que faz parte da doutrina que o artista quis passar, empobrece muito a percepção, empobrece bastante a nossa tomada de conhecimento mesmo em relação à arte, né? Então, por exemplo, existem algumas obras de arte que, sobretudo atualmente, né? Sobretudo arte conceitual, você pega, põe alguma coisa que aparentemente não faz. Pronto, agora mesmo lá em Água Preta, né? Tem a famigerada usina de arte. Aí está lá um lixo de uma queda de avião. Aí a mulher parece que quer que a gente interprete aquele lixo ali, alguma coisa relacionada com a ecologia. Entendeu? Então, assim, abre um espaço muito grande para um subjetivismo, né? E isso aí
ao mesmo tempo que empobrece, também abre um espaço para uma discussão bizantina de arte que não chega a lugar nenhum. É mais ou menos hoje que a gente está assistindo, né? E aí você acaba colocando como arte um bocado de coisa, inclusive coisas ruins, né? Aí você pode considerar como arte um bocado de absurdidades. Mas enfim. E outra coisa também que eu gostaria de dizer, né, preliminarmente, é que existe o gênio artístico, aquele que cria, né? Isso foi trazido por Ezra Pound no livro dele, ABC da Literatura, ele diz isso de forma muito interessante. Então existe o gênio criador e existe o que se chama de epígonos, que são os, aqueles que meio que copiam e às vezes a pessoa está fazendo, não sabe nem de onde está vindo aquele, quem foi o originador, digamos assim, daquela escola artística, né? Então, por exemplo, a pessoa cria o movimento artístico, vai ter ali uma consequência natural, vai ter uma escola que vai surgir daquilo dali, vai ter outros que vão reproduzir, alguns até, como eu falei, vão reproduzir e não sabem nem de onde originou. Faz uma coisa meio que, digamos assim, meio que automático, né? Então você pode ver isso em todos os sistemas, em todas as áreas da arte, na literatura. Então, por exemplo, eu posso fazer uma poesia romântica sem ter a consciência que eu estou fazendo uma poesia romântica, porque eu estou achando, né, que aquilo dali, eu li, por exemplo, eu li Gonçalves Dias, gostei do estilo dele, reproduzi alguma coisa tendo uma linguagem parecida com a dele, mas não necessariamente eu sou o gênio criador, né? Já veio uma coisa que foi produzida muito antes. Então, essa é a diferença que eu faço entre aquele que cria e aqueles que reproduzem. Outra coisa também, e aí já para o quadro aqui, existia um doutrinador, existia um intérprete, né, da liturgia e um professor de um mosteiro na França, no mosteiro de São Vito, chamado Hugo de São Vito. Uma pessoa interessantíssima. E ele disse que o ser humano, né, tem 3 olhos. Tem o olho da fé, tem o olho da inteligência e tem o olho da matéria. Isso tem tudo a ver com um quadro aqui. Com o pecado original, porque a gente está lidando com um quadro com um tema cristão. Então a gente tem que invadir então temas cristãos para que a gente entenda o contexto do quadro. Com o pecado original, diz Hugo de São Vito que o olho da fé adoeceu. Ficou com miopia, digamos assim. Também, né, como o olho da fé adoeceu, naturalmente também o olho da inteligência também adoeceu. Também ficou com miopia, astigmatismo e tudo mais. E naturalmente, né, o menos nessa escala, que é o olho da matéria, também adoeceu. Nós ficamos meio que com dificuldade de ver as coisas. Tem até gente que fica, na coisa está na frente, a pessoa não consegue interpretar, né, consegue ver. Isso tem tudo a ver aqui com esse olhar que Tomé lançou para a ferida. Porque o que foi que essa passagem aqui está no Evangelho de São João, no capítulo 20 e 24 e diante. E nosso Senhor disse para ele o seguinte: creste porque viste, bem-aventurado é aquele que não viu e creu, né? Então, aquele que não teve necessidade do olho da matéria, ou seja, aquele que com o olho da fé acreditou, este, digamos assim, tem mais valor do que você que precisou do olho da matéria. E o olho da matéria, no quadro, ainda é insuficiente, porque ele buscou ver tocando. Ele buscou ver tocando. E aí você já tem o quê? Século XVII, final da Reforma Protestante, e a visão que Lutero tinha da fé era uma visão material, porque ele dizia que a fé era um sentimento e não uma adesão intelectual às verdades ditas por Deus. Então a fé, como a fé é um sentimento, a fé precisa de experiência, precisa ser tocado. Você precisa sentir Deus para que você alcance, digamos assim, a iluminação. Tá certo? Isso não é novidade na história do cristianismo, não. Ele não inventou a roda, não. Antes disso, né, os cátaros já faziam isso,
né? Tinha que ter uma questão de sentimental, etc e tal, aí você tinha que sentir, digamos assim, a presença de Cristo, e existem ainda movimentos, inclusive dentro da Igreja Católica hoje, que advogam por essa mesma tese da experiência. Inclusive, se você parar para escutar um padre falando, a primeira coisa que ele vai falar é a experiência com Cristo, a experiência com Deus. E isso tem uma base, digamos assim, do movimento protestante, e que foi reproduzido aqui no quadro pela necessidade do toque. Você só acredita quando você vê, quando você toca, quando você tem experiência com Deus. Isso, inclusive, vai levar o Ocidente a uma subjetivação muito grande da fé. Como a fé deixou de ser um caráter intelectual e passou a ser um caráter experimental, aí justifica-se uma série de miríades de religiões que vão aparecer depois. Certo? Aí é a quebra da unidade do cristianismo no Ocidente. Isso está representado apenas com esse pequeno toque aqui, que o autor colocou no quadro. Veja como é interessante. E aí a gente vai seguindo o quadro. Seguindo o quadro, então, nós temos de um lado Jesus, né, que está aqui com a sua veste branca, né? Isso tem também um simbolismo, aí vamos para o simbolismo do branco, né, da questão do imaculado, né, daquele que não tem pecado. O branco tem um simbolismo, né, a gente aí tem todo um simbolismo que a gente trabalha em cima do branco, da questão do superior, né? Do outro lado, exatamente essa questão do contraste que eu falei, da luz e sombra. Do outro lado, a gente vai começar essa trinca iniciada pelo aquele que dá o nome ao quadro, que é Tomé, né? Fazendo esse toque aí na ferida. Depois, vai estar do lado dele Pedro, está lá a cabeça de Pedro ali, que é um homem mais velho. E depois nós temos João. Todos eles estão com uma roupa em uma tonalidade vermelha. Também existe uma razão de ser, esse código do vermelho também tem toda uma significação. E seguindo aqui, nós temos então este olhar de Tomé. É porque vou botar um pouquinho mais para cá. Pronto. Nós temos aqui o olhar de Tomé para a ferida. Vejam esse olhar dele. Este olhar é um olhar muito mais. Ele é um olhar muito mais examinador do que de surpresa. E assim, né? Todo dia que chega uma pessoa dentro de uma sala que tinha falecido, que tinha morrido, que ele tinha visto morrer, né? Morreu de forma extremamente cruel, extremamente violenta, que ele viu morrer, viu o enterro, e depois essa pessoa aparece na sala dizendo que está vivo. Alguns, né, é uma coisa tremenda, né? E qual é a atitude de Tomé? A atitude de Tomé é uma atitude, obviamente, uma mistura de surpresa com investigação. Então ele tem um olhar analítico, ele tem um olhar investigador. Ele é aquele homem que acredita no poder da razão. Inclusive a palavra Tomé, ela tem uma origem grega, né, que vai para a palavra dídimo, que está associada exatamente com algo relacionado com dúvida, né, com pesquisa, digamos assim, com averiguação. Então ele está fazendo esse olhar ele está tendo esse olhar de dúvida, de investigação, e aí ele é o homem analítico, é aquele que está surgindo com esse movimento esse movimento do renascimento. O renascimento é o renascimento do homem, segundo a concepção antiga dos gregos, etc. Porque aquele movimento se dizia que o Ocidente, né, tinha meio que, entre aspas, paralisado no tempo, né, durante a Idade Média, e eles queriam retomar aqueles albores da Grécia e de Roma. Não era isso? Inclusive, eles faziam uso
dos símbolos cristãos. Aí é que está o X da questão. Eles faziam uso dos símbolos cristãos para passar uma mensagem que não era cristã. Então, por exemplo, a Pietà de Michelangelo. Aquela Pietà utiliza o símbolo de Nossa Senhora para passar uma mensagem anti-Nossa Senhora. A pintura da Capela Sistina, ela é totalmente, aquela pintura da Capela Sistina, quando a gente se aprofunda na pintura, ela é totalmente contra a doutrina da Igreja Católica. Obviamente está lá, não dá para tirar. Inclusive, inicialmente, aquela pintura ali, ela era extremamente pornográfica. O Papa, quando viu, pediu para ele pelo menos botar roupa no povo, né? Aí ele foi lá e botou umas roupinhas lá. Mas aí, quando você para analisar a obra, você percebe que existem duas concepções de mundo ali. Estas pessoas, esta classe artística, eles se reuniam, né, em academias, eles se reuniam principalmente capitaneado pela Academia de Florença, com a família Médici, e eles passavam através das pinturas uma doutrina codificada que, obviamente, não era a doutrina dominante na época, que, claro, a Itália, tudinho, era o catolicismo. Então a arte foi um meio eficaz de se passar mensagens que naquele momento não se podia colocar de forma tão explícita, porque muitas vezes aquilo dali seria barrado. Então, por exemplo, o próprio Dante, o Papa Francisco, escreveu recentemente um documento lá, não é bula não, mas enfim, ele escreveu um documento dizendo que Dante era um poeta, né, digamos assim, ele disse assim, o Dante é nosso, né, assim como se dissesse assim, Dante é um poeta da igreja. Mas quando você vai analisar a obra de Dante é totalmente, é como eu digo, ela utiliza essa máscara católica, mas quando você vai ver, quando você se aprofundar, ela é outra doutrina. No caso, a doutrina representada pela Beatriz, né, que é a amada dele, que é uma doutrina libertadora e salvadora, que existe uma centelha divina dentro de cada um de nós, e que essa centelha divina vai se manifestar no paraíso. Essa seria a Beatriz. Então, o olhar dele é um olhar investigativo, é o olhar do homem racional. Então, o quadro está falando que a incredulidade de Tomé ela tem essa base racionalista. Aí, seguindo, o quadro também, do ponto de vista da organização dele, ele trabalha com uma grandeza matemática muito bonita, que foi trazida pelo Fibonacci, né, o Leonardo Pisa, que é aquela espiral de Fibonacci, né? Ele fez um experimento, essa espiral, eu não sei aqui matemática, viu, mas acredita em mim que é assim. Tá? 1 mais 1 dá 2, 2 mais 3, 5, aí 5 mais 3, 8, 8 mais 5, e aí vai fazendo esse sistema, que aí os matemáticos entendem muito bem, e ela dá esse meio caracolizado aí, essa figura. E aí, o quadro, a centralidade do quadro, ela dá exatamente aqui, no lado de Cristo, né? E se você fizer a projeção de Fibonacci, a partir disso, ele dá uma perfeição na estrutura do quadro. Outra coisa também, que eu acho que acabou que não veio aqui, né, no slide, é que se você colocar aqui na barba de Tomé uma projeção triangular, ele vai fazer, jogando para esse ponto aqui do quadro, colocando aqui assim, fazendo aqui, puxando e fazendo aqui, ele vai colocar uma espécie de cálice invertido na parte de cima, exatamente na parte mais nobre, né, do corpo, que é a cabeça dos quatro aí. E o cálice invertido, ele simboliza o coração. Por quê? Porque o corpo de Cristo aqui, ele é como um véu que está sendo levantado pelo dedo de Tomé.
E este véu esconde a sua centralidade, que é o quê? Que é o coração, né? E aí você pode colocar, como o símbolo é ambíguo, você pode colocar de forma dupla, ou a centralidade do quadro, o coração de Cristo, né? Aquele que disse que é o alfa e o ômega. E aí nós temos aqui a medicina para dizer, se pelo menos os antigos diziam isso, que o coração ele é o primeiro que já aparece, né, na formação, e o último que para quando a gente morre. Então, aqui Cristo ele estaria designando que o amor dele, né, ele foi o amor do início e ele vai até o fim, o alfa e o ômega. E aqui este véu formado pelo corpo, né, sendo, digamos assim, invadido por esse homem que é racional, que é Tomé. Então isso aqui é essa parte aqui do quadro. E aí tem a frase, né? Se não viu o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meteu o dedo no lugar dos cravos, e não meter minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Essa é a frase do Tomé. Então aqui, o Tomé, ele vai andar, ele aqui está, né? Ele está, digamos assim, cego, como eu falei, aquela questão das três inteligências. Ele está cego pelo olho da fé. Então, como ele está cego pelo olho da fé, ele anda no quadro, ele se direciona como um cego, guiado por Cristo que está segurando a mão dele. Ele nem olha mais com o olho da fé, também não consegue olhar com o olho da inteligência. Ele então olha, modificou aqui e parou lá. Ele dá para ver lá. Ele caminha, né? Ele caminha, ele é direcionado com o tato. Assim como um cego que está andando, ele é direcionado tateando, né? E aí, com o tato é que ele, digamos assim, vai enxergar. E aí, o que é que o autor está passando com isso? Que é aquele que se fia mais no racionalismo, digamos assim, e estava tendo uma batalha intelectual em torno desses dois campos, de um lado os racionalistas, de outro os irracionalistas, né? O que ele está dizendo? Os racionalistas andam tateando como cego. Se você jogar esta batalha no campo político, como disse Melquiades no início, o racionalismo na política, né? Ela gerou o movimento constitucionalista. Movimento constitucionalista por quê? A razão ela é suficiente para criar uma constituição, porque isso nunca aconteceu na história da humanidade. Essa questão do constitucionalismo ela vem a partir de 1789 com a Revolução Francesa. Então, nós vamos criar, né, um sistema constitucional, nós vamos organizar a sociedade de forma prévia, assentada na razão, e com isto a gente vai conseguir, digamos assim, conseguir gerir melhor a sociedade. Está aí o resultado, né? O resultado está muito bom, tá não? Está ótimo. Gerou 2 guerras, Guerra Fria, guerra não para. Mas a turma diz que assim é que está bom. Inclusive no Brasil também está excelente. Por outro lado também, existe outro grupo que fala que não. E se você tiver essa pretensão de resolver tudo na razão, e aí dizia o Karl Popper, né, o racionalismo ele gera o racionalismo completo gera o irracionalismo, que é exatamente o debate do quadro. De um lado a luz da razão, do outro com a luz da fé, essa briga, certo? E o outro diz o seguinte, né, não, porque o irracionalismo é que melhor organiza a sociedade. Do ponto de vista político, se organizaram 2 partidos. O partido racionalista, representado pelo Partido Comunista, né, o racionalismo esquerdista, com a pretensão de organizar a sociedade de forma tal que tudo deve ser devassado. E do outro lado também, né, você tem outros segmentos mais conservadores, né? Você tem um segmento que luta contra esse polo,
representado também, né, por movimentos irracionalistas. E se você for colocar na história, o movimento irracionalista que brigou com o comunismo foi o nazismo. Eles eram explicitamente irracionalistas. E curiosamente os dois nasceram na Alemanha. Então aqui você tem o homem empírico, pragmático, que acredita na ciência e na dúvida, certo? Pesquisando, devassando com esse olhar perscrutinador o véu representado pelo homem da fé que é Cristo. Do outro lado, você tem vida eterna, pureza imaculada, realidade escatológica. E o olhar dele, o rosto dele, você percebe que é o rosto de uma pessoa que está em um estado superior em relação a Tomé. É como se ele estivesse olhando para Tomé até com certa pena, digamos, da condição dele. Né? É aquele olhar do homem superior. Também Tomé, né, ele está aqui representado, a figura, aqui, se vocês perceberem o quadro, ele está com a roupa rasgada, ele está com as unhas sujas, né? Ou seja, é o pobre, né? Essa postura de Tomé é uma postura pobre diante da realidade. Você também pode fazer nessa duplicidade interpretativa que do lado de cá está a comunidade eclesial, os pobres e pecadores. Do outro lado, Cristo, que é muito mais elevado, né? E assim está o quadro lá no... Não esqueço agora qual museu que ele está exposto, né? E o quadro é grande. É como se o quadro ele trabalha com um movimento. É como se fosse, quando a gente vê o quadro, como se a gente estivesse participando naquele momento da cena. É a impressão que o Caravaggio quer passar. Inclusive, lá na Itália, agora recentemente, como os quadros de Caravaggio trabalham muito com essa coisa do movimento, teve um grupo de teatro lá que fez umas apresentações. O pessoal chegava e faziam as apresentações dos quadros de Caravaggio, que é uma coisa espetacular. Eu vou ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Por quê? Porque fica muito claro essa questão do movimento trazido por esses quadros dele. Deixa eu ver aqui rapidinho. Caravaggio. Quadro. Não consigo. Deixa eu ver se... Está com um problema aqui. Mas se eu não conseguir, eu posso mandar depois e vocês verem. Está no outro computador. Esse aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele não mostra Você percebe que como ele trabalha com o movimento, como ele consegue colocar bem o movimento no quadro, né? Essa é a reprodução do quadro dele, né? Da Descida da Cruz. Esse é a Crucifixo de São Pedro. Conhece esse quadro? Vocês conhecem? Aí fica muito claro como ele trabalha bem com o movimento, né? Porque este quadro aqui de Tomé, quando a gente vê o quadro, parece que a gente está vendo a cena acontecendo. Ele está reproduzindo uma cena que está acontecendo naquele momento, com um certo movimento,
conseguindo colocar, trabalhando com a questão dos contrastes, o movimento da perfeição matemática, propriamente a postura de movimento de Tomé. Então, assim, é um quadro muito atemporal, né? Um quadro de uma generalidade muito grande. E para finalizar, e aqui é uma questão nossa, né? Questão brasileira, dizia-se uma tradição antiga que esta postura de Tomé em relação a Nosso Senhor fez com que ele tivesse uma espécie de castigo, entre aspas, e viesse ao Brasil, né? Viesse ao Brasil pregar no Brasil. Uma coisa é fato: de norte a sul do Brasil, os índios do Rio Grande do Sul aos índios do Nordeste falavam de um homem, aí dava as características dele, que veio pregar, que falava da vida eterna e tudo mais. Porque os jesuítas, quando falavam para os índios, eles diziam: eu sei dessa história de Noé, eu sei dessa história de não sei o que lá. Como é que você sabe? Porque os nossos avós diziam que teve um homem que veio aqui, etc. Como era o nome dele? Sumé. Aí acharam uma pegada dele numa rocha, disse que acharam uma pegada dele no Rio de Janeiro, outra pegada dele na Paraíba, e dizem que Sumé veio para cá e ensinou aos índios, né? Só que, com o isolamento dos índios, aí meu se perdeu e ficou de forma muito rudimentar. Mas quando os jesuítas pregavam, principalmente os mais antigos, lembravam das pregações de Sumé. E aí facilitava, digamos assim, o contato. É uma história muito interessante, né? E aí vem aquela questão propriamente dele. A gente não tem mais nada para a gente. Ou a gente vai acreditar pelos olhos pela confiança mesmo, ou a gente vai duvidar. Sônia Freire está dizendo que na Paraíba tem uma cidade chamada Sumé. Isso, é Sumé. E dizem que é por causa dele. E Sumé diz que também ele ensinou os índios a plantar mandioca. Disse que a gente come farinha por causa dele. Então é isso, minha gente. Essa é a palestra aí do Caravaggio. Quem tiver alguma pergunta. Agradeço aí. Quem tiver alguma pergunta para fazer. Alguma consideração? Gente, alguma pergunta para... Alto. Você consideraria a pobreza de Tomé, em todos os sentidos que você mencionou, da visão, da concepção de Cristo como Messias, você consideraria a pobreza dele envolvendo inclusive a vestimenta dele, as unhas sujas, como uma total alienação do ter pertencido ao grupo de Cristo, ter seguido a Cristo e ter se afastado dele? Você consideraria como uma grande pobreza de espírito, pobreza? Sim. Eu acredito o seguinte: eu acho interessante, né, ter essa reflexão, essa meditação no sentido de se despir das coisas mundanas, né, para seguir a Cristo, né, como ele mesmo disse quando apareceu o jovem rico, né, e o jovem rico falou que já cumpriu os mandamentos, e ele então falou: então, já que cumpriu os mandamentos, se você quiser ser mais perfeito, larga tudo, né, então seja pobre como ele. Nesse sentido, essa pobreza é um valor, né? É um valor positivo. Agora, que eu acho que dá para fazer essa interpretação simbólica com o quadro. Mas eu acho que, de acordo com o que eu li aí, que o pessoal comenta sobre esses quadros, tudinho, eu acho que, no caso específico do quadro, o Tomé ali está sendo como uma representação simbólica da postura racional. E aí, esta pobreza que ele está querendo pintar no quadro seria, neste contexto, um desvalor. Entendeu? Eu acho que é por aí. É a
pobreza de espírito. É isso. É a pobreza de espírito no sentido ruim mesmo, né? Porque assim, tem aquela que não se diz, né? Seja pobre de espírito no sentido de que tem as coisas como se você não tivesse. É difícil, né? Você ter esse desapego, né? Tenha desapego, né? O desapego é uma coisa boa. Mas aí acho que no caso dele ali, é de fato uma postura diante do real menor. Menor. Eu acho que é isso que ele quis passar. Acho o cara simbólico mais bonito. Ótima, foi muito boa a sua palestra, excelente. Eu já tinha escutado essa palestra na Academia Recifense, mas hoje ele trouxe mais informações, né? Foi uma palestra maior, com mais informações e, assim, consegui aprender mais. Né? E até gravar as informações que foram dadas antes, com mais, se alimentar um pouco das informações. Parabéns. Obrigado. Certo? E alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer perguntar? Porque né? Eu acabei nem falando, mas, por exemplo, o vermelho, o símbolo do vermelho é o símbolo da inteligência material, né? Tem aqui, se você pegar esse livro é muito interessante, ele trabalha com símbolos e ele extrai também do que os artistas queriam dizer dos símbolos que eles utilizavam. E o vermelho é uma ajuda para que a gente decodifique a postura racional também. Porque não é à toa que ele está pintado de vermelho ali. Existe uma razão de ser. Além de vermelho com a camisa rasgada, né? Tudo isso tem uma razão lá. Caravaggio, assim, eu adoro as obras de Caravaggio, não entendo nada de arte, nada de pintura, mas eu adoro ver quadros. E Quero Viver Feliz me joga no museu para ver pinturas. Eu adoro as obras de Caravaggio, acho assim, elas são muito emotivas. Né? Você vê um quadro de Caravaggio, você sabe que é Caravaggio. Né? E eu, assim, desafio o nosso colega a trazer mais palestras sobre outras obras de Caravaggio ou de outros pintores, a escolha dele. Pronto. Mais alguma coisa? Não? Então a gente dando prosseguimento, vamos, já que ninguém tem perguntas, vamos fazer agora o lançamento da revista. Intimo o vice-presidente que está mais